Primeiro, lógico que a gente tem lembrado para manter a legalidade, para manter as instituições democráticas, para manter a continuidade, para que as pessoas tenham acesso às regras que regem o processo e possam participar. Mas depois pensei que, na verdade, principalmente, o que me leva a ser contra o golpe, a ser contra o impeachment, é mais do que uma simples ideia abstrata de democracia, uma democracia que a gente sabe que é imperfeita, mas que principalmente que quando nós temos esse momento de interrupção democrática, os mais prejudicados são as pessoas que não estão aqui hoje para falar. As pessoas que não estão aqui hoje para ter essa discussão com a gente, porque elas estão trabalhando, estão pegando ônibus, elas ainda não foram para casa jantar, elas não têm a condição de acessar uma universidade. E quando nós temos esses períodos de ditadura, esses períodos de exceção, os primeiros a sofrerem, os primeiros direitos a ir embora são os ganhos, os avanços sociais. Entra-se numa época de retrocesso e coisas que hoje em dia nós já consideramos como conquistas, coisas que nós já aceitamos, como as cotas, o acesso à universidade, não só votar, sabe, coisas que vão além disso, mas as tentativas de diminuir a desigualdade, a reforma tributária, todas essas propostas são as primeiras a desaparecer. A partir do momento que não se pode mais votar, não se pode mais se manifestar, e o controle passa todo para quem tem o capital, para quem tem o poder financeiro, a gente começa a ser prejudicado em direitos sociais, em ganhos sociais que vão muito além dessas discussões do STF permitir ou não, de se poder ter um processo tal ou não. Mas a gente começa a perder as conquistas. A gente não vai ter a chance de avançar na reforma agrária, não vai ter a chance de avançar na democratização das universidades, de popularizar os meios de ensino, de aumentar o acesso, se a gente não tiver mais a possibilidade de lutar por isso. Não há avanço, nenhum avanço é dado, nenhum avanço é concedido de mãos abertas. Ninguém dá nenhum direito, ninguém concede assim porque quis, porque achou que ia ser legal. Então, a partir do momento que a gente não puder mais se expressar, não puder mais votar e não puder mais lutar pelo que a gente acredita, então esses avanços vão parar de ocorrer, porque ninguém vai estar lá para pressionar. E então, o que eu penso, que eu acho que muitos pensam, a gente defende a legalidade, defende o governo que está lá agora, defende a democracia como está posta, porque a gente sabe que se perder isso, não é só isso que a gente perde. A gente perde avanço, a gente perde tudo que foi conquistado a muita dureza nos últimos 20 anos. E é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu acredito que tem muita gente aqui, que todo mundo está aqui, porque mais do que defender um governo, ou defender um cargo, defender um partido, eu defendo os avanços que a gente conseguiu, e acho que tem muito mais ainda para conseguir. Então, o que eu queria trazer principalmente é essa questão que a gente pode pegar esse momento que é horrível, esse momento que é muito complicado, e isso ficar como um impedimento, e a gente sofrer esse revés super duro e perder muitas coisas conquistadas, ou a gente pode aproveitar esse momento em que se traz esse debate, em que se colocam essas questões e aprofundar as mudanças que a gente quer ver no Brasil. Que a nossa democracia ainda não é uma democracia plena, não é uma democracia da maneira que a gente gostaria, mas ainda é uma possibilidade de lutar por ela. A partir do momento em que já não se conhece mais as regras do jogo, a partir do momento em que todo mundo está suscetível a um estado de polícia, a um estado que não é mais democrático, a gente vê o que acontece, a gente sabe. Nessa última semana, 2 sem-terras foram executados pela polícia, não se sabe direito de circunstâncias. O secretário não pediu desculpa, a polícia não pediu desculpa, ninguém se responsabilizou por esse crime. E aí que vai tudo caminhando para trás, tudo voltando a ser como era, a desigualdade cresce, a gente volta a ter conflitos agrários, a gente para de ter a inserção das camadas mais populares nos meios de decisão. Então, acho que a gente tem que pensar, além de uma mera discussão jurídica, uma mera discussão hipotética de impeachment, contra impeachment, processo legal, que a gente tem que defender essas conquistas e buscar mais, senão tudo que a gente está fazendo aqui, toda a mobilização que a gente tem enquanto cidadãos, a gente está fazendo por muito pouco, sabe? A gente tem que ver que é muito maior que está em jogo hoje e ir para a rua não só para
não pensar, eu não defendo esse governo, eu não defendo esse presidente, eu não votei, eu não quero, mas pensar que tem muito mais em jogo aqui hoje. Obrigada, gente. Me fez retornar ao ano de 1996, ano no qual fui aprovada no vestibular para Direito na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Ou seja, já se vão aí 20 anos. E nesse prazo de 20 anos, muita coisa acontece. 20 anos é tempo suficiente para bastante coisa. Foi tempo suficiente para que eu me tornasse mãe, para que eu fosse advogada, para que eu fosse professora, para que eu fosse reclamante na Justiça do Trabalho, ter meu primeiro vínculo de emprego registrado em carteira dessa forma. 20 anos foi tempo para que eu fosse servidora pública, me tornasse juíza, e tempo suficiente para que eu me tornasse estudante novamente. Foi tempo suficiente também para que eu conhecesse o medo. Eu acredito que estejamos vivendo um momento de grande medo. É um momento de temor realmente, mas eu, ao final, espero explicar que tipo de temor é esse. Aos 18 anos, quando ingressamos na faculdade, e acredito que muitos se identificarão com o que eu vou dizer agora, aos 18 anos não sentimos medo. Talvez o único medo que sentimos é o medo de não ter mais 18 anos, tempo que inocentemente acreditamos ser suficiente para uma coisa muito simples, muito básica. A gente pensa que depois de um curso de Direito com mais de 18 anos pela frente, já teremos conseguido mudar o mundo. Algo bem tranquilo. Bem, a vida já me concedeu mais 20 anos depois desse período. Depois de 1 minuto de fala, eu espero já ter conseguido também a atenção de vocês e espero que vocês nesse momento estejam se perguntando: então, Amanda, continua acreditando que é possível transformar esse mundo? Continua acreditando na possibilidade de um mundo mais humano, mais solidário, menos dividido ou menos até subtraído de tantas pessoas? Porque essa circunstância de mundo que nós vivemos, um mundo que é subtraído de muitas pessoas. Eu disse que 20 anos é bastante tempo. Mas eu digo também que sim, eu continuo acreditando. É claro que nesse percurso, a nossa concepção de mundo pode ir se modificando. Vamos ficando mais modestos. O mundo passa a ser cada local em que podemos interagir, o pequeno espaço que nos cabe para modificar e para ser modificado também nessa interação. Bem, a gente começa também a sentir a necessidade constante do outro como multiplicador nesse processo de modificação. E esse momento atual do nosso país me remete muito a essa consciência da necessidade do outro, de menos individualidade, de mais coletivização, de mais sentimento público, de deixarmos de sermos Amanda, Nuno, Marcos, para nos colocarmos na condição de uma coletividade, de uma nação. Bem, o momento é de grande desgaste. São episódios traumatizantes, esses que presenciamos e que já foram muito bem explorados pelos demais convidados. Mas eu tenho em mim um otimismo persistente que me faz acreditar que de tudo isso nós ainda conseguiremos sair fortalecidos. O conflito também pode ser um agente positivo de mudança. E nenhum de nós aqui, acredito, duvida da necessidade de mudanças. Nós precisamos delas. Nós precisamos de cura para as patologias que estão adoecendo as nossas instituições.
Precisamos. Se pensarmos no nosso país, fazendo uma metáfora como uma grande árvore, uma planta, eu diria que a nossa planta vinha crescendo, vinha engrossando seu tronco, vinha se fortalecendo e até aumentando a sua copa e propiciando mais sombra para mais brasileiros. A nossa árvore vinha num bom desenvolvimento, até que percebemos que nossa árvore está infectada por uma praga. Ela está doente. Agora, para toda doença, existe um método de tratamento. Existe uma forma. Nós temos sim que cuidar da praga que adoece a nossa árvore. No entanto, se fizermos isso sem seguir as regras, se fizermos isso sem critério, de forma abrupta, podando galhos estruturais dessa árvore, ela terá sérias dificuldades de sobreviver, quanto mais de florescer. Acredito também que esse é um tipo de medo que não nos levará à covardia. É um tipo de medo necessário apenas como cautela, para que nos tornemos ainda mais vigilantes, mais protagonistas e mais atentos aos golpes incessantes e reiterados ao nosso tronco democracia. E eu não estou falando apenas desse processo de impeachment deturpado e oportunista. Não. Os golpes, a democracia, tem diversas formas, inclusive formas mais sutis e cotidianas. As machadadas estão presentes em diversas iniciativas tendentes ao desmantelamento dos direitos sociais, seja pelo enfraquecimento das instituições, dos órgãos responsáveis pela implementação desses direitos sociais, seja por meio de medidas legislativas propagadas como modernizantes, mas que no fundo são apenas reacionárias e precarizantes de direitos que ainda sequer conseguiram tirar do papel. Precisamos então desse medo, de viver esse medo, mas apenas para nos tornar mais vigilantes a todos esses ataques que vêm em conjunto. Bem, e já encerrando, fica uma última mensagem que coloco até como um apelo de fundo democrático. Nessa vigilância redobrada que o nosso Brasil requer nesse momento, eu espero que sejamos fortes, que sejamos firmes, mas que não nos tornemos violentos e nem intolerantes. Eu espero ainda que consigamos ser combativos, mas que também não percamos a nossa sabedoria e a nossa serenidade nesse combate. Vamos à luta. O resto é consequência. Façamos a nossa parte na modificação do pequeno mundo que nos cerca. Muito obrigada. Defender a legalidade democrática, defender o Estado de Direito, não nos isenta da grande responsabilidade, da enorme responsabilidade de criticarmos, de fazermos uma crítica muito consciente às políticas neoliberais que estão em andamento no Brasil. Políticas essas que beneficiam o grande capital financeiro, que beneficiam os grandes bancos e que impõem um sofrimento social gigante, um sofrimento social enorme aos setores populares e subalternizados da nossa sociedade. Essas políticas, elas caracterizam-se por concessões ilimitadas aos grandes bancos, aos grandes latifundiários, uma violência tremenda aos movimentos sociais,
Desse modo, eu acho que a gente tem que ter muito claro que não é uma contradição, é uma necessidade nós defendermos a democracia, nós defendermos o Estado de Direito e, ao mesmo tempo, nós criticarmos e combatermos essas políticas neoliberais, esse modelo econômico que massacra tanto a classe trabalhadora. Reformas estruturais que há muito tempo estão na agenda política do Brasil, como reforma agrária, reforma urbana, reforma política, democratização dos meios de comunicação, desmilitarização da polícia, de uma polícia que instaura um estado de exceção permanente na periferia das grandes cidades. A necessidade de uma auditoria cidadã da dívida pública. Eu não sei se vocês sabem, mas quase metade do orçamento da União, é destinado para pagar juros e amortizações da dívida pública para os grandes bancos. Juros enormes que roubam quase metade do orçamento da União. Essas pautas, essas reformas estruturais, nesse cenário sombrio que nós vivemos na política brasileira, elas parecem estar cada vez mais distantes de serem concretizadas. No Congresso Nacional, e a gente tem acompanhando isso, há tramitações de projetos de lei, de um conjunto vasto de projetos de lei que impõem retirada, desconstrução de direitos que foram arduamente conquistados nos últimos anos. Precarização das relações trabalhistas, avanço nas terceirizações, flexibilização das relações de trabalho, ataques à soberania das nossas riquezas naturais, como o petróleo, do pré-sal, ataque aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ataques às minorias, redução da maioridade penal. Todas essas ameaças, elas estão em tramitação no nosso Congresso. Um Congresso que tem sido visto cada vez mais como o mais conservador e o mais autoritário da história política brasileira. Nesse contexto, o que me parece uma pauta urgente dos movimentos sociais, uma pauta urgente da democracia, é o aprofundamento dos direitos sociais. O que nós queremos é um sistema único de saúde de qualidade. É um sistema único de saúde fortalecido. É uma escola pública de qualidade fortalecida e não o fechamento das escolas, as ameaças autoritárias que nós temos visto sobre o movimento estudantil nesses últimos meses. As conquistas importantes que nós tivemos nesses últimos anos, em termos de avanços sociais, elas são importantes sim, mas em hipótese alguma elas esgotam esse amplo campo de demandas, esse amplo campo de pautas políticas que estão na agenda dos movimentos sociais e que precisam ser defendidas, precisam ser lutadas para serem alcançadas. Somente essas lutas populares, as lutas dos movimentos sociais, é que poderão inaugurar e fortalecer esse campo de disputa que precisa ser travado na sociedade brasileira. Por isso, é essencial nós denunciarmos esse golpe, essa ameaça em andamento, essa possibilidade de ataque à nossa democracia. Por isso, não vai ter golpe, vai ter luta e vai ter resistência. De golpe contra o povo e nossa soberania, devemos defender de maneira convicta a democracia, que para nós é também parte da disputa. A democracia que defendemos é aquela que garante a ampliação de direitos, a distribuição da riqueza, a justa tributação, a promoção de serviços públicos de qualidade, a desconcentração dos meios de comunicação. A democracia interessa para as maiorias do povo e não para aqueles que hoje promovem o ódio e pretendem dividir a nação, os mesmos que durante a ditadura se enriqueceram e acumularam poder. Nunca devemos esquecer.
E agora eu vou ler um trechinho dessa carta que fala um pouco do que as brigadas acreditam, para além do a favor ou contra golpe, né? A polarização construída pela mídia só interessa aos inimigos do povo. Devemos compreender que há os descontentes dirigidos hoje por uma pequena fração liberal conservadora, liderada por provocadores de movimentos, como o Revoltados Online e o Movimento Brasil Livre, o MBL. Nossa luta é contra os oportunistas, que aproveitam da crise para apresentar falsas alternativas ao povo. Alternativas que, inclusive, ferem o interesse das maiorias. Não se trata de defender o governo, mas sim de sermos decididos contra a movimentação liderada pelo consórcio Lava Jato, Polícia Federal, Globo, que ganhou proporções odiosas e que resulta em falsas saídas para a crise, a exemplo do impeachment. Não podemos produzir uma solução real que tenha na outra ponta atores como Cunha e Aécio, que seguem poupados, apesar de serem citados nas investigações. Em todas elas, né? Diga-se de passagem. Mais do que travar as disputas nas ruas contra o impeachment, o golpismo e as falsas saídas da crise, devemos produzir uma solução política e social que venha desde a base, enraizada no cotidiano das maiorias, que coloque no centro da disputa os interesses das nações ameaçadas. Uma solução apoiada na defesa decidida da Petrobras e das empresas públicas, e de uma política econômica voltada para os interesses do nosso povo. Nossos inimigos são a casa grande desse país, o 1% de bilionários e milionários que lucram com a tragédia do nosso povo, das classes subalternas, dos setores médios, de todos e todas que vivem do trabalho, os outros 99%. Defender o Brasil pela base e lutar contra as falsas saídas da crise. Já contemplaram bastante do restante da minha fala, mas eu queria dizer que independente de... Eu queria dizer só que não vai ter golpe, engrossar o couro, mas independente disso, de golpe ou do impeachment ou não, vai ter luta, tem que ter luta e a gente vai continuar, nós vamos resistir. O que falar e o que pensar nesse momento histórico tão delicado e tão importante para o Brasil, para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora, para todos os movimentos sociais, como o MST, como o MTST, como o movimento LGBT, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento dos povos indígenas, todos os movimentos sociais que fazem a luta e a história do Brasil, né? O próprio MPL e tudo mais. E aí eu pensei em duas perguntas para a gente, né, começar a falar aqui. Primeiro, né, a esperança pode vencer o medo? E segundo, quais os reais interesses por trás do golpe em curso? O Brasil, em 2013, viveu um momento histórico muito ímpar na história do Brasil. Não é comum manifestações históricas de tanta amplitude, sobretudo o que aconteceu em 2013, o junho de 2013, e essas manifestações se espalharam por todo o Brasil. Para mim, ali talvez esteja o que se costuma chamar do ovo da serpente. Não porque aquelas manifestações não eram legítimas e populares, mas o desdobramento do que saiu daquelas manifestações, né? A maioria deve se lembrar que as manifestações começaram por chamadas do MPL, Movimento Passe Livre, uma pauta específica, e uma pauta, né, das forças progressistas e democráticas, sobretudo pedindo a concretização de direitos e pedindo também, ao mesmo tempo, fazendo uma crítica que o atual sistema institucional e representativo da nossa democracia está esgotado, ele precisa ser mudado. O que nós vimos foi que, com o andar da carruagem, as ruas começaram a ser ocupadas por uma pauta preocupante, uma pauta que mostrava uma cortina de fumaça, que era a famosa pauta contra a corrupção. E junto dela, pautas extremamente reacionárias e conservadoras de defesa de valores moralistas, que nós temos vários aí, não só o presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, mas como Feliciano, Bolsonaro e toda essa gente canalha,
fascista e nojenta que dá vergonha dessas pessoas poderem ser representantes do povo e não terem os seus mandatos cassados por falta de decoro parlamentar. Se eles não têm falta de decoro parlamentar, eu nem sei o que significa decoro parlamentar. A América Latina dos anos 2000 para cá veio sentindo uma onda extremamente progressista e democrática, uma onda de governos de esquerda. Entretanto, as elites, tanto econômicas quanto políticas e sociais, não aceitaram esses governos e continuam não aceitando. A Argentina é um exemplo disso com o Macri, mas voltando mais atrás, tentaram no começo dos anos 2000 derrubar o governo democraticamente, legitimamente, constitucionalmente eleito de Hugo Chávez. Tentaram e conseguiram derrubar o governo de Manuel Zelaya em Honduras, assim como o governo de Fernando Lugo no Paraguai. Então, as formas de golpe institucionais estão bem diferentes do que eram na época das ditaduras civis militares na América Latina nos anos 60, 70 e 80. No Brasil, a gente tem um problema mais específico ainda. Diferente de boa parte da América Latina, nós temos a nossa democracia é um grande mal-entendido. Eu fiz uma pesquisa e dei uma estudada de vir para cá. Apenas 5 governos, desde a proclamação da República até hoje, conseguiram terminar os seus mandatos. Dutra e Juscelino Kubitschek na República Nova, e pós-redemocratização, 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e apenas um mandato da Dilma Rousseff. E não estão querendo deixar encerrar o segundo mandato. O que na verdade eles querem? Eles querem mais uma ruptura institucional para antecipar as eleições de 2018. E eles não estão se importando com os meios, né? Ou seja, para eles os fins justificam os meios. Sejam pelo impeachment, seja por uma espécie de novas eleições, que até a moça da rede, né, a marineira lá do barco furado, entrou nessa de maneira oportunista. Isso vai reforçando uma cultura autoritária e excludente, imposta pelos donos do poder, que faz que as mudanças sejam falsas e sejam sempre pelo alto. As elites decidem tudo nesse país. Porém, as elites não decidiram na Constituinte de 88 o conteúdo da nossa Constituição, o conteúdo da mais democrática de todas as constituições da história do Brasil. A primeira Constituição que permitiu que os analfabetos, num país pobre e desigual como o Brasil, pudessem votar. Até 1988, nenhum analfabeto votava nesse país. Eles querem destruir esse Estado democrático de direito. Essa onda conservadora, reacionária, as elites, a direita brasileira, ela não suporta a Constituição de 1988. Eles colocam todos os adjetivos de que ela é vermelha, de que ela é comunista, de que ela é socialista, e de qualquer governo que tente implementar uma Constituição que nada mais é que uma Constituição que defende um estado de bem-estar social para o povo, que é o povo brasileiro, que paga a maior parte dos impostos nesse país. Mais de 50% de tudo que se arrecada nesse país, gente, é pago por quem ganha até 3 salários mínimos. Então não me venha com essa lorota, já que quem ganha 3 salários mínimos é quase a totalidade da população brasileira. Não me venha o topo da pirâmide vir me falar que eles pagam muito imposto. Quem paga muito imposto é o trabalhador. Quem paga muito imposto é quem mora na periferia. Quem paga muito imposto é o negro. Quem paga muito imposto são as pessoas excluídas e discriminadas, né? Vim falar que tem muito direito é muito fácil, né? Eu, como advogado e defensor de direitos humanos há um certo tempo, eu posso fazer um trato com eles que acho que todo mundo vai assinar embaixo. É o seguinte: provem para nós que a quantidade de direito que nós temos no papel chega próximo a qualquer país decente do mundo, com os melhores níveis de DH. Aí sim eu vou vir discutir novas eleições. Aí sim eu vou vir discutir impeachment. Senão é um bando de blá blá blá, que eles querem simplesmente fazer o quê? Como bem disse o Maurício,
Eles querem vir aqui para o Brasil, eles querem recolonizar o Brasil e o povo brasileiro, né? Eles querem acabar com tudo que a gente conquistou e que na verdade a gente conquistou e a maior parte está no papel. Nós temos aqui vários professores, vários estudantes, gente de movimento social que milita em partidos e gente que luta no dia a dia. E eu já vou encerrando por aqui e só dizer o seguinte: a OAB, ela não representa a maioria dos advogados, ela não representa todos os advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil não realizou uma consulta pública antes de se manifestar a favor do impeachment. E eu digo contra a ordem da OAB federal, a OAB estadual e a OAB aqui de Ribeirão Preto, que fez uma palhaçada na Câmara Municipal. E para eles eu deixo o seguinte: a verdade é dura, a OAB apoiou a ditadura. E eu digo para vocês, se nós estamos aqui hoje, se nós estamos todos unidos aqui, é porque há sim esperança. E como eu aprendi com o pessoal e no grupo de teatro, a gente dizia o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se unir, o bicho foge! Durante a nossa publicação do evento pelo Facebook, bastou um simples, a publicação do evento e, claro, os comentários fascistas, antidemocráticos, machistas, misóginos começaram a aparecer. E é claro que a nossa Revolução Armada Ferderpiana não deixou esses filhos da mãe passarem. E aqui, eu tive uma amiga maravilhosa, Camila Maria, que deu uma aula de teoria geral do Estado para muitos que passaram por cima de todos os princípios do direito, enfim. E após essa fala, a única coisa que ele soube falar, aliás, ele nem conseguiu falar, porque a única coisa que ele fez foi atacar a capacidade mental dela. Aí depois, eu começo a analisar os posts no Facebook. E aí eu vejo aquele adesivo da Dilma com as pernas abertas. Atacam o corpo da presidenta. Depois eu vejo revistas que falam que ela está histérica, ela está louca. Julgam-na justamente por ela ser histérica, pelo corpo, mas não julgam pelos atos. Por que será? Porque eu acho que não tem nada para falar. E eu não tenho só duas mãos e o sentimento do mundo feminista, não. Porque a minha mão está unida a todas nós, feministas, que lutam contra esse mundo machista que nós vivemos. Não vai ter golpe, não vai ter machista, não vai ter misoginia nesse país. Vamos todos unir juntos para que nós consigamos a igualdade de direito entre nós mulheres. Não só nesse mundo do direito material, como também do direito do mundo jurídico. Nós temos um golpe em curso no Brasil hoje, em avançado estado, um golpe do judiciário, apoiado pela mídia golpista, que usa da insatisfação legítima, insatisfação popular. É preciso mais do que a gente está fazendo aqui hoje. Mais do que só estar em Brasília, aqui em Ribeirão Preto, nós precisamos criar comitês de combate ao golpe, aqui na USP, no cada sindicato que existe, em cada movimento social, precisa já ter um golpe, comitês formados, que esses comitês tenham uma centralidade aqui na cidade para realmente organizar. E hoje, foi lançado hoje, uma semana atrás, a Frente Brasil Popular em Ribeirão Preto, que agrupa partidos e sindicatos, que reuniu mais ou menos 300 pessoas aqui na Câmara Municipal, que tem que tomar a frente de realmente organizar e criar. Se nós não estivermos prontos para realmente defender nas ruas o golpe, não vai ser suficiente
suficiente só a gente fazer ato e fazer manifesto. Nós temos que ter a classe trabalhadora organizada, com seus sindicatos, com suas entidades. Então... Um amigo meu, que estava lá já no seu 6º ano de faculdade, começou a falar comigo da importância do centro acadêmico, e ele ficava falando o tempo todo para a gente que a gente era estudante de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E eu ficava pensando, pô, mas o que ele quer dizer com isso, né? A gente é estudante de Direito, numa faculdade de Direito, que é pública, é uma universidade pública, e a gente é estudante de Direito. E eu ficava pensando o tempo todo nisso. A gente está estudando métodos para levar justiça para as pessoas, a gente está estudando formas de concretizar a justiça, de fazer com que as coisas sejam feitas direito. E aí, a gente está aqui num período dificílimo da história, num momento histórico de injustiça, de golpe, como todos no palco falaram, como todos os meus colegas falaram, e quem eu mais vejo aqui são pessoas de fora. Cadê as pessoas da nossa faculdade? Cadê as pessoas? Cadê os estudantes de direito? Cadê as pessoas da USP? Mas principalmente, cadê os meus colegas? Cadê? E quem eu mais vejo aqui são pessoas que acabaram de entrar. Parabéns para vocês que acabaram de entrar. Não sei se... Eu não sei se vocês estão aqui porque vocês têm consciência disso, ou se vocês são puros, ou se vocês só são tão perdidos porque vocês são bichos mesmo. Mas de qualquer forma, parabéns, porque vocês vieram, parabéns. Quando a gente está aqui na USP, na nossa faculdade, a gente tem aquela mania de ficar só querendo ver aula, e a gente não se preocupa mais com nada. E eu venho a esse evento e a gente aprende pra caramba, e eu aprendo pra caramba com os professores que falaram aqui, eu aprendi pra caramba com o Maurício. Gente, o que foi o Maurício falando, sabe? O que foi a Mariana falando? Histórico a esse momento, e eu concordo com isso. Eu, enquanto estudante de Direito, eu estou o tempo todo pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui, qual a importância disso, o que está acontecendo, o que é o impeachment, o que é o processo de impeachment, qual é a intersecção entre política e qual é entre política e direito. E por que demorou tanto para vir? Lógico que isso não é culpa do centro acadêmico, porque o centro acadêmico não pode pegar as pessoas, olha, vocês venham aqui, fiquem aqui, ó, sentadinhos, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai cobrar presença? A gente vai falar, ó, você vai ficar com falta. Quem sabe assim as pessoas venham, né? Vai ficar com falta na aula, tá bom? Mas não tem como. Por que isso demorou a vir? A gente tava tendo tudo isso e os professores não falam nada em sala de aula se a gente não pede. E aí? Tem professores que falam, claro, tem professores que têm consciência, mas não falam nada se a gente não pede. A gente vai ignorar o que está acontecendo? E aí? Se a gente cutuca e fala, oi, e aí, professor de processo penal, você não vai falar nada aí da condição coercitiva? Aí fala, né? Aí tudo bem, aí fala, aí a gente vai conversar, beleza, e aí? Mas aí já vem, e aí? E a matéria da prova? E como é que vai ser? Aí volta pra aula, não sei o que e tal, né? Não, mas e aí? E aí a gente vai cair isso na prova? Por que a gente está tendo isso? E na aula de constitucional do pessoal do 2º ano, a gente pode ter um habeas corpus aí, que está tendo do Lula, ou a gente vai voltar para a matéria da aula que é habeas data, que não tem nada a ver? Então, a minha questão a reflexão que eu quero colocar aqui, que não colocaram por outros motivos, é que a nossa função enquanto estudante de Direito, eu passando isso para vocês, a minha experiência de pessoa do 4º ano para principalmente o pessoal do 1º ano. O que a gente está fazendo aqui? O pessoal que não está aqui, que não está aqui do 3º, 4º, 5º ano, que estão perdendo essa experiência de troca de informação com pessoas do nosso ano, colegas de sala, com os professores. São essas pessoas que vão te defender amanhã, que vão julgar amanhã, que vão ser defensores públicos, que vão estar lá no STF daqui 20, 30 anos, e que não vão ter tido essa experiência, que não vão ter tido essa reflexão. É isso que a gente tem que pensar. A nossa formação enquanto jurista não se dá só em sala de aula, eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a minha formação enquanto jurista se dá
infinitamente mais na rua, aqui, fora da biblioteca, porque a biblioteca me dá alguma doutrina, me dá alguma base legal para coisas que eu vou ver que não acontecem na prática. Eu acho que a gente, mesmo a gente estando lá, a gente vendo a realidade, a gente estagiando na defensoria, que graças a Deus que estágio é obrigatório, porque se não fosse obrigatório a gente não veria a pessoa lá na defensoria, qual que é a realidade dela, né? Então, a reflexão que eu quero passar para vocês é mais ou menos essa. O que a gente está fazendo aqui enquanto jurista, qual que é a importância da nossa função enquanto jurista e o que nós, estudantes de direitos, temos que fazer hoje. É isso, obrigada. A grande indagação que eu queria colocar é e se não pegou, né? O que virá depois? Né? Vai ser essa democracia de 2, 3 anos atrás, vai ser a mesma coisa? Então, no dia após, né, o não golpe, o que vai ter depois? Vai ser uma passeata, né, um monte de gente comemorando, o mais do mesmo? Ou vai ser um monte de gente sentando e pensando em elaborar um novo país, uma nova estrutura? Né? Esse é o desafio que eu lanço para a esquerda também. Eu acho importante falar também nas questões de movimentos sociais, né? O que será o amanhã, né? Essa é a grande questão. O que será o amanhã? Né? Mesmo com golpe ou mesmo com não golpe, né? Que país a gente está pensando no futuro? É esse mesmo Brasil onde travestismo anda na rua, onde tem chacina de negros, entendeu? Na periferia. Porque para ter isso, mais do mesmo, eu acho que eu não estou aqui para isso, entendeu? Acho que eu estou aqui para se pensar uma nova democracia ou um novo sistema. Porque para ter mais do mesmo, dá mais sistema. Uma coisa interessante é entendermos como é que foi feito no Tribunal de Contas da União, como ele é formado. O Tribunal de Contas, onde ele é formado por ministros que julgam escolhidos pela Câmara, que para julgar as contas de 2014, a toque de caixa, julgaram contas de diversos presidentes da República. Diversos. Voltaram contas do Lula, Fernando Henrique, e vou correr o risco de me enganar. Se eu não estiver enganado, voltaram até o Itamar Franco. Jogaram as contas da Dilma a toque de caixa para acharem um único argumento fictício capaz de embasar um pedido falso de impeachment. Isso demonstra o claro golpe armado. A falta de um fundamento jurídico vem com o julgamento do Tribunal de Contas. E aí, nós, enquanto juristas, não podemos olhar esse desrespeito e acreditar que esse processo é legítimo. Esse processo não é legal. E a ilegalidade não é o que está na lei. No nazismo, era legal matar judeu, estava na lei. Então, esses fundamentos falsos de legalidade não podem subsistir. Isso tem que cair. O nosso Estado ele é democrático de direito, não apenas Estado de direito. E esse democrático significa, acima de tudo, respeitar as instituições. E nós temos que engrossar esse corpo que todos falaram e ir à luta. Em cada momento, nos WhatsApp de nossa família, a hora que alguém bate, nos Facebooks. Não é fácil defender isso, não. Não, nós temos que defender todos os dias. E chegar na rua para assim. Não vai ter golpe. Sabe como democrático de direito vai ajudar? Eu tinha 10 anos de idade. Eu passei 20 anos convivendo com o que é o regime militar, o regime de exceção. Eu fico triste por ter naquela época, ao mesmo tempo fico mais triste por estar numa situação dessa depois de tanto tempo, 50 anos depois, de ver uma situação dramática como nós estamos vendo aqui. Mas ao mesmo tempo fico alegre por outro sentido. Os meios que a gente tinha para entender o que estava acontecendo no país eram mínimos e todos limitados. Naquela época existia a Globo, já existia a Folha, e com o mesmo papel que eles têm hoje, eles agiam naquela época. Da mesma maneira, o golpe militar 64, também agora, apesar de no processo de impeachment não estar sendo definido
como ser um processo de corrupção, lá o argumento foi corrupção também. Então, toda vez que algum governo se posicionasse favorável a um determinado segmento social, melhorando as condições de vida dessa população, ou era comunista ou tinha corrupção em excesso. A corrupção não existia, sempre vai existir no mundo todo, como existe e vai continuar existindo no Brasil, depois de todo esse processo que nós estamos vivendo. Mas hoje, infelizmente, naquela época nós tínhamos o jornal Opinião, Movimento, Pasquim, que eram os que faziam frente efetivamente à ditadura. Como eu disse, Globo, Folha, Estadão já existia como existe hoje, mas vocês hoje têm um instrumento maravilhoso que eu estou aprendendo a usar apesar da minha idade, que é a internet. Já se falou aqui de Facebook, já se falou de outros instrumentos para serem utilizados. Eu vou responder, espero não ter a pretensão de completar o raciocínio e o pedido dela, mas por que vocês estão aqui? A única coisa que nos une aqui não são as classes sociais que aqui estão representadas. Tenho certeza absoluta que tem muita gente aqui que pertence a uma posição mais privilegiada. Eu sei que na USP tem muito disso, eu vivi isso desde da minha classe de 79. Mas o único motivo que nós estamos aqui, e vocês têm o privilégio de estar numa faculdade de Direito, e têm o direito e têm o dever de defender as questões legais, é a democracia. O que está se exercitando aqui, o que vocês estão fazendo, o que os seus colegas deveriam estar fazendo, já que reclamaram que tem muito pouca gente que dá faculdade de Direito, era isso. É o exercício da democracia, que é um exercício difícil, porque envolve não só entender os processos que nós vivemos, mas envolve entender o que o outro pensa e aceitar o que o outro pensa. Esse é o grande exercício que está sendo feito aqui, é o exercício pela democracia. Eu tenho certeza absoluta que isso que está acontecendo aqui na Faculdade de Direito da USP deve ser ampliado, deve ser difundido, como o Ulisses falou ali, com mais organização, para que a gente não viva, eu, com meus 60 anos de idade, não ter a possibilidade de ver mais uma vez, numa fase praticamente terminando minha vida e vocês começando, como eu estava naquela época, um processo não de ditadura como a gente viu naquela época, mas um processo de uma ditadura instituída pelo direito. O que é pior, vocês, muito mais que todos nós que estamos aqui, eu que sou dentista, vocês têm o direito de defender o Estado democrático e o dever de estar aqui discutindo com seus colegas e nas suas classes, nos seus ambientes de trabalho, isso que nós estamos pensando aqui e tentando entender. É a democracia que está em jogo. É isso que nós temos que viver e nós temos que batalhar por isso. E não vai ter golpe. Tem coisas que eles toleram muito menos. Não aguentam mais ver pobre viajar do seu lado nos aviões, porque é ruim ter pobre do lado, negro, índio, viajando no avião, não quer. Mais do que isso, a ascensão da classe trabalhadora, a ascensão às universidades. Eles aceitaram negros e pobres numa universidade como a USP, é uma afronta para eles. E digo mais para vocês, tive muitas felicidades trabalhando aqui nessa universidade, mas também tive tristezas. Eu trabalho lá na guarda universitária. Muitos de vocês, às vezes, a gente aí rodando na viatura. Mas um dos momentos mais tristes da minha vida, eu saí aqui no final de semana para atender uma ocorrência onde um estudante negro foi chamado de macaco e ameaçado com uma arma de fogo. E o agressor dizia o seguinte: macaco tem que correr no meio do mato mesmo, porque ele fugiu de medo da arma e correu para a floresta. Isso nós não podemos aceitar. Isso a direita não vai empurrar a caixa da gente. Quero dizer para vocês, eu trabalho aqui nessa universidade, tenho muito trabalho, muito orgulho de trabalhar aqui. Sou piqueteiro, sou grevista. Quem trabalha aqui e participa dos movimentos, sabe que a gente está aqui na luta do dia a dia. Quero dizer para vocês que nós temos que nos organizar, pegar a fala aqui do doutor Ulisses, do companheiro Ulisses. Nós, nem todo mundo aqui vai para Brasília. E quem não vai para Brasília? Vai ficar assistindo na televisão? Eu acho que nós estamos errados. A praça, quem aprendeu a ocupar as praças foi
gente for para a praça, eles não vão. Sabe por quê? Porque eles são covardes. Eles não têm coragem de enfrentar os trabalhadores. Mesmo que a gente esteja em menor grupo, eles não têm coragem de enfrentar a gente. Porque nós não estamos lá a troca de um pão de mortadela, como eles tentam nos desqualificar. Nós estamos lá para defender a democracia, para defender a classe trabalhadora, para defender as nossas conquistas. Porque por trás de tudo isso